O check-up está de volta e vamos falar agora sobre cirurgia da obesidade, ou melhor, sobre as consequências da cirurgia da obesidade. Quilinhos a menos, mas alguns problemas estéticos a mais. A cirurgia plástica pode te ajudar. Muitas pessoas recorrendo à cirurgia bariátrica e depois do emagrecimento surgem alguns problemas estéticos que a cirurgia plástica pode resolver. Eu vou conversar sobre isso com a doutora Georgia Machado, ela que é a nossa consultora de beleza e é um público cada dia mais frequente aqui no consultório, não é, doutora? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo ótimo, Natália. Realmente existe praticamente um binômio, né, em relação à cirurgia bariátrica e à cirurgia plástica. Porque, em consequência do grande emagrecimento, da grande perda ponderal, geralmente esses pacientes evoluem com um excesso de pele e se incomoda tanto quanto o excesso de gordura. O que as pessoas te dizem aqui no consultório? Quais são as reclamações mais frequentes? O que elas mais desejam fazer? Mama, a mais frequente, que ganha realmente disparada, a pitose mamária, a flacidez das mamas. Os braços também, que ficam muito evidentes, incomodam bastante, e a pele da região abdominal, que também já às vezes a pessoa já até tem, por conta de gravidezes, de engordar, emagrecer, já tem esse excesso de pele, e eles ficam mais redundantes ainda após a cirurgia bariátrica. São problemas possíveis de resolver, doutora? Há possibilidade de resolver de forma bem legal com a cirurgia plástica ou são casos mais complicados? Existem casos bem complicados que mesmo a cirurgia plástica você precisa realmente de uma segunda intervenção, que é um segundo tempo que a gente chama, realmente precisa, porque a evolução, vamos supor, coloca uma prótese de silicone e faz uma cirurgia de mama, essa pele ela está tão flácida, ela está tão desproteinizada que ela volta a ceder. Então você precisa de um segundo tempo cirúrgico. Nada num paciente que fez já a cirurgia bariátrica pode ser considerado como resolvível em uma primeira cirurgia. Então você tem sempre que estar com essa possibilidade de um segundo tempo cirúrgico. Por exemplo, quando você faz uma cirurgia bariátrica, você já não tem mais tanta elasticidade na pele, essa pele não regride. Então, quando você faz abdômen, a pessoa está em pé, a pele está ótima para esticar, quando ela senta, fica com todo aquele excesso de pele, porque essa pele ela não regride, essa pele ela não é elástica. Então, você sentado é um abdômen, você em pé é outro abdômen completamente diferente. Mas sem falar que tem muita pele na região abdominal, que era aquele culote que existia antigamente, né? Então, às vezes você tem que passar por uma cirurgia que envolva toda a circunferência, né? Uma cirurgia que é como se fosse uma abdominoplastia duplicada, né? 360 graus, você tem que fazer uma cicatriz. E isso incomoda bastante o posicionamento das cicatrizes de uma abdominoplastia, de uma mamoplastia, uma ex-obesa, que as cicatrizes são maiores, porque o tamanho das mamas geralmente é maior, não é? Da cirurgia braquial, do lifting braquial, e também a cirurgia às vezes pode ficar muito visível. Você resolve o excesso de pele, mas você fica com a cirurgia muito visível. Então você sempre vai ter que pensar na troca. O excesso de pele, né, que determina vários transtornos, mas você vai trocar por uma cicatriz, e nem sempre essa cicatriz vai ficar de boa qualidade. A cicatriz ela depende principalmente do organismo da pessoa. Isso é bem explicado durante a consulta. Bem explicado, mas geralmente as pessoas só escutam o que querem escutar, não é? Porque Vem com aquela expectativa de resolver tudo. Já perderam muitos quilos, né? Já perderam bastante peso e querem ficar bem com a estética. Exatamente. Mas realmente a cirurgia bariátrica, ela depleta muito e você tem uma qualidade da pele bem inferior, não é? E
passível de problemas em relação à cicatrização, até porque são grandes a quantidade de pele que vai ser retirada. Então você tem cicatrizes maiores com uma diminuição da qualidade da cicatrização pela condição de ex-obeso, né, de ter feito uma cirurgia bariátrica. Então são vários fatores. Então, em todos esses casos, é basicamente a retirada de pele. Retirada de pele, reposicionamento dos tecidos e colocação de volume, principalmente nas mamas. Porque, principalmente quando a paciente já tem filhos e realiza a cirurgia, fica com muito pouco volume mamário. Então, você tem que acrescer o silicone. Tem algum cuidado a mais por ter passado por essa cirurgia da obesidade? Não necessariamente. A técnica em si? Não, a técnica em si não, mas tecnicamente, na técnica, no pós-operatório, evoluem às vezes de maneira desagradável e não satisfatória, nem para o paciente nem para o cirurgião. Doutora, rosto. A gente sabe que o emagrecimento é completo. Então a pele fica flácida, muita papada. As pessoas estão procurando um lifting pós-cirurgia bariátrica? Também, é uma cirurgia muito procurada, preenchimento de sulcos, preenchimento da região geniana como um todo. Há essa procura. Agora, Natália, uma coisa que é observado realmente hoje é que o emagrecimento é feito de uma maneira bem melhor. Esse emagrecimento ele é praticamente como se fosse calculado, né? Assim, é bem interessante essas técnicas cirúrgicas de hoje. Você observa realmente que as pacientes ficam muito bem no pós-operatório. As cicatrizes são pequenas, são diferentes das cicatrizes de antes. Então, realmente, em relação à cirurgia bariátrica em si, houve uma evolução. As pacientes chegam e dizem, eu já fiz, a gente sempre pergunta, você já fez alguma cirurgia antes? Eu já fiz uma cirurgia bariátrica. Você não vê aquela pessoa como você via antes, não fica uma cirurgia estigmatizante, não é mais estigmatizante como era antes. Entendeu? Então, realmente... Contamos com grandes profissionais nessa área, né? Exato, houve uma evolução muito grande da cirurgia bariátrica e isso é uma coisa muito boa em relação, assim, à cirurgia, né, de forma geral, nos deixa muito contente. Assim, infelizmente existem as grandes quantidades de pele. Se você imaginar, Natália, como se fosse uma pessoa vestida numa roupa muito maior do que o seu tamanho, você imagina o quão complexo é você reposicionar esse tecido, principalmente em relação aos sulcos que já existem no corpo, como o suco inframamário, que não existe ajustar tudo, né? Não existe uma coisa assim, anatomicamente, uma coisa que é ali, ponto. Não, ele pode passar, pode ficar mais em cima, pode ficar mais embaixo. Então, é muito difícil você adequar esse tecido. Mas assim, claro que é possível, né? Claro que é isso que a gente tenta, é isso que a gente faz, é isso que a gente trabalha para que isso evolua, para que fique o mais perto possível do perfeito, aquilo que a paciente está buscando, aquilo que a paciente está querendo, não é? A gente trabalha o tempo todo para isso. Doutora, e as coxas, hein? Aqueles coxaços de repente diminuem e aí muita pele. Incomoda tanto homens quanto mulheres. Inclusive, eu acho que das cirurgias bariátricas, as que mais incomoda, a região que mais incomoda os homens são realmente as coxas, né? Então, assim, é bem interessante essa parte, assim. O homem às vezes não quer fazer a barriga, não quer fazer os braços, quer fazer as coxas, porque... Dá para corrigir? Dá para corrigir. A gente tem várias maneiras de reposicionar essa cicatriz. Esses cortes verticais, eles são muito ruins de cicatrização porque eles são contra as linhas de tensão da pele. Então, a tendência dessas cicatrizes é ficarem alargadas. E quando elas ficam alargadas, elas ficam muito visíveis, podem ficar vermelhas por muito tempo. Então, causa uma sensação de mal-estar para quem está vendo, para quem tem a cicatriz. Então, a gente prefere fazer realmente só em casos que tem muito excesso, que o paciente é bem orientado em relação ao que pode conseguir de resultado. O paciente ele tem que estar com o cirurgião plástico tipo, pro que deve né? Tipo um casamento, na riqueza, na pobreza, né? Tem que estar na cicatrização ruim, na cicatrização boa. Você tem que
é ter uma união, ter um acordo em relação a isso, porque o corte a gente faz todo mundo igual. Como vai cicatrizar, Depende de cada organismo. Depende de cada um. E muitos homens procurando essas correções. Muitos homens. Tanto a abdominoplastia quanto as coxas. Muito bem, doutora Georgia, muito obrigada pela participação mais uma vez aqui no programa, por esclarecer as nossas dúvidas, tirar nossas dúvidas e nos dar sempre dicas tão legais aqui de beleza no nosso programa. Muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço.